Olá pessoal, o professor Ano está aqui para falar com vocês hoje sobre respiração celular. E ao falarmos sobre respiração celular, nós estamos falando de um processo contrário à fotossíntese que nós falamos na aula passada. Porque nós estamos falando que agora nós vamos utilizar o oxigênio, que é liberado, por exemplo, durante a fotossíntese, para esta geração de energia nos seres que não são seres produtores, ou seja, igual a nós, são seres consumidores. Nós dependemos de nos alimentar de alguma coisa para gerar essa energia. E a nossa geração de energia, ela ocorre onde? Ocorre na mitocôndria. É lá na mitocôndria que ocorrerá esse processo de respiração celular. Mas nem todas as etapas ocorrem diretamente aqui nessa mitocôndria, porque nós temos 3 etapas para esse processo de respiração. Então, quando a gente fala assim de respiração celular, é devido ao quê? À utilização do oxigênio. Mas o oxigênio não gera energia para nós. O que vai gerar energia para nós é o alimento que nós consumimos, principalmente à base de carboidrato. Então, uma primeira etapa que ocorrerá aqui, ocorrerá no hialoplasma. A primeira etapa da respiração celular é chamada de glicólise. O próprio nome já diz. Glico vem de glicose, lise quer dizer quebra. Então aqui no hialoplasma o alimento então ele entra dentro da célula e no hialoplasma ocorrerá a primeira etapa, que é a quebra dessa glicose, e aí ocorrerá uma transformação desta glicose em outra substância que já vou estar falando para vocês. A segunda etapa, ela ocorre já dentro da mitocôndria. Então esse subproduto entra dentro da mitocôndria e é lá na matriz, onde a gente encontra o DNA, onde eu encontro o hialoplasma, onde eu encontro a parte líquida, ocorre um ciclo famoso chamado ciclo de Krebs. Nesse ciclo de Krebs eu já tenho geração de energia, eu tenho os aceptores, que eu vou estar falando para vocês, que é muito importante então essa parte do ciclo de Krebs que acontece na matriz. E aí depois vem as cristas, as dobrinhas que se tem dentro dessa mitocôndria, onde ocorrerá o processo de cadeia respiratória. Então todos os aceptores, chamados de NAD e FAD, vão vir para esse local. E é nesse local onde ocorrerá a maior geração de ATP dentro da célula, tá? E na verdade ocorre dentro da mitocôndria, mas é na cadeia respiratória que acontece esse processo. E o nome cadeia respiratória não é à toa, é porque é aqui que terá o quê? A participação do gás oxigênio. É aqui que o O2 que a gente utiliza na nossa respiração vai participar. Tá? E aí nós vamos entender como que acontece então esse processo. Então aqui nós entendemos que existe 3 etapas e 3 locais importantes. Hialoplasma, glicólise. Na matriz, ciclo de Krebs. E nas cristas, cadeia respiratória. Beleza? Então nós vamos começar aqui falando sobre a glicólise. Então na glicólise ocorre a quebra da glicose. E aqui eu tenho essa molécula orgânica com uma cadeia de 6 carbonos. Olha aqui, ó. 6 carbonos, né? C6, H12 e O6. Essa molécula aqui vai sofrer uma quebra. Mas para ela sofrer uma quebra, imagina assim, é o início de um processo de combustão. Você precisa acender uma fogueira. Mas para eu acender uma fogueira e gerar um monte de energia, gerar um monte de ATP, eu preciso inicialmente riscar um fósforo. Imagina você acampando, você vai lá fazer uma fogueira, mas peraí, vou fazer o quê? Por fricção? Você vai gastar energia. Eu vou usar um fósforo? Você vai gastar energia. Eu vou usar uma pederneira? Você vai gastar energia. Né? Então, o mecanismo para você iniciar uma grande fogueira, você precisa gastar energia. E a nossa célula começa com isso. Lá no hialoplasma, começa a utilizar então aqui, ó, 2 ATPs. Ou seja, eu gasto 2 ATPs para iniciar o processo de quebra dessa glicose, produzindo 2 moléculas de ácido pirúvico. Então aqui a gente chama de C3, porque ele tem 3 carbonos aqui, tá certo? Então, ó, C3 porque tem 3 carbonos. E esses ácidos pirúvicos, que são subprodutos que vão dar continuidade. Mas o nosso material biológico é perfeito, gente. Ele não vai gastar sem ter lucro. Então, quando ele gasta 2 ATPs, ele acaba por produzir de forma direta 4 ATPs. Olha aqui, se eu gastei 2 e produzi 4, eu estou já no saldo positivo. Eu estou com um saldo de 2 ATPs
que é gerado diretamente, então, na glicólise. Além disso, ocorre a geração do quê? De 2-NADPH. Lá na fotossíntese, nós vimos que era NADP, porque tinha um fosfato a mais. Aqui é simplesmente NAD. São os capturadores de hidrogênio. Então, essa tal de nicotinamida de adenina de dinucleotídeo, sai, bicho, nome doido. É melhor falar NAD que tá bom, né? Nicotinamida de adenina de dinucleotídeo. Não precisa memorizar esse nome. Lembra de NAD. Esse NAD, ele vai vir capturar quem? Capturar o hidrogênio. Então, conforme rompe essa molécula, libera íons de hidrogênio. E esses NADs são capazes de gerar energia. Já já eu vou estar falando para você onde que ele irá atuar. Então, na primeira etapa, glicólise. Quebra da glicose, gasta 2 ATPs, produz 4 ATPs e 2 NAD. Então, eu estou num saldo de 2 positivos de ATP. E produz 2 moléculas de ácido pirúvico, ou também chamado de piruvato. Essas 2 moléculas de ácido pirúvico vai entrar na mitocôndria. Então, nós saímos da glicólise e vamos entrar no ciclo de Krebs. Antes de iniciar o processo de ciclo de Krebs, ocorre uma transformação. O ácido pirúvico vai se transformar em acetil-CoA. Quando ele vai se transformar em acetil-CoA, ocorre mais liberação de íons de hidrogênio. Olha aqui, agora eu tenho um saldo positivo, novamente, de mais 2 NAD. Então, lá na glicólise eu tenho 2 NAD. Aqui, nessa transformação em acetil-CoA, eu tenho a geração de mais 2 NAD e começo a ter a liberação de gás carbono. Lógico, gente, a planta libera para nós o oxigênio e nós liberamos o gás carbono na nossa respiração. Então, o gás carbono, quando a gente faz inspiração, entra o oxigênio, na expiração, sai o gás carbono. O gás carbono provém de onde? Da quebra da molécula da glicose e começa a ter essa liberação. E aí esse ácido acetil-CoA participa do ciclo de Krebs, que eu coloquei como um CK aqui, ó. O acetil-CoA, quando ele vai entrar no ciclo de Krebs, já existe algo presente dentro dele, que é o ácido oxalacético. Esse ácido oxalacético já está dentro do ciclo de Krebs. E aí o ácido oxalacético se junta com o acetil-CoA. E aí produz aquele ácido das frutas, chamado de ácido cítrico. Tá? Então, dentro desse ciclo de Krebs, o acetil-CoA se junta com o oxalacético, que se transforma em ácido cítrico. E esse ácido cítrico começa a ser decomposto, quebrado aqui dentro do ciclo de Krebs. E aí, o que gera nesse ciclo de Krebs para as 2 moléculas que entrou aqui de acetil-CoA? 2 ATPs, 6 NAD e 2 FAD. Então, só dentro do ciclo de Krebs, eu já tenho a geração de 2 ATPs direto, 6 NAD e 2 FAD. O FAD também é um aceptor de hidrogênio. Professor, o FAD tem o mesmo papel do NAD? Tem o mesmo papel, só o valor energético é um pouquinho menor. Então, ó, o NAD veio aqui, capturou hidrogênio. O FAD veio aqui e capturou hidrogênio. Então, eles nada mais são do que capturadores de hidrogênio. No livro de vocês pode estar escrito como aceptores também de hidrogênio. Nicotinamida de adenina de dinucleotídeo, flavina de adenina de dinucleotídeo. Lógico, a gente resume para NAD e FAD, beleza? Isso, então, é a captação, a geração já de energia aqui. Mas também ocorre aqui a liberação de CO2. Então, também terá a liberação aqui no ciclo de Krebs de gás carbono. Então, até então, o que eu tenho de ATP já gerado? Você viu que nós gastamos 2. Só voltando aqui, ó. De forma direta, na glicólise, eu gastei 2, me sobrou 2 ATPs. Isso é o que eu tenho, já direto. No ciclo de Krebs, o que eu tenho? Mais 2 ATPs. Estou no lucro. Está sobrando ATP. Só que o saldo vai aumentar muito mais. Porque todos os NAD, todos os FAD, agora migram para a cadeia respiratória. Então, todos eles, ó, todos os NAD, todos os FAD, vão lá para a cadeia respiratória, nas cristas da mitocôndria. O que ele vai fazer? Liberar os íons de hidrogênio. Aqui nós possuímos os citocromos, que são moléculas especiais, capazes, nesse momento, de romper a ligação. Esse NAD
E esse FAD, agora eles vão voltar, ó, vou fazer aqui de forma simplificada, vão voltar a ser isso aqui, ó, NAD sem hidrogênio e FAD sem hidrogênio. Por quê? Porque eles liberaram os íons de hidrogênio aqui. Ao liberar esses íons de hidrogênio, é nesse momento que o fosfato vai se ligar, né, ao ADP e se transformar em ATP. Esse rompimento libera energia e a energia permite que o fosfato novo se ligue ao ADP e se transforme em ATP, adenosina trifosfato, que nós tínhamos visto essa molécula lá durante o processo de fotossíntese. Ou seja, ele gera energia. É nesse momento que os ATPs, a maioria dos ATPs serão gerados, tá? Cada NAD desse aqui equivale a 2,5 ATPs. E cada FAD equivale a 1,5 ATP. Já vou estar mostrando na tabelinha para vocês. Vamos finalizar aqui. Professor, e esses íons de hidrogênio? Os íons de hidrogênio é aqui que eles vão se ligar com o oxigênio, tá? E ao se ligar com o oxigênio, ele produz a molécula de água. Então, quimicamente, você respira para produzir uma molécula de água. O oxigênio é utilizado para isso. E este oxigênio, então, será utilizado para formar água. Professor, mas e por que eu morro quando falta oxigênio? Aí que está a explicação química. Se faltar oxigênio, esse processo de cadeia respiratória para, voltando aqui, ó, o ciclo de Krebs para e você vai ficar fazendo só o processo de glicólise. E esse processo é chamado um processo anaeróbio, um processo sem a presença de oxigênio. E aí você só vai gerar quanto de energia? Qual será o seu saldo? Apenas 2 ATPs, que sobra aqui. Lembra que eu falei que só vai sobrar 2 ATPs? Então você só vai fazer isso aqui. E isso não é insuficiente para que a célula sobreviva e, vagarosamente, você vai morrer pela falta de oxigênio, mas principalmente pela falta de geração desse ATP. Então o oxigênio entra aqui na cadeia respiratória para se juntar com os íons de hidrogênio e produzir uma molécula de água. Quimicamente você respira o oxigênio para a produção de água. Professor, mas qual o problema a mais? O problema a mais é que os íons de hidrogênio vai se juntar com carbono e produzir o ácido carbônico, que é tóxico para o nosso corpo, que leva o nosso organismo à morte. Beleza? Então todos os NAD e FAD liberam os íons de hidrogênio na cadeia respiratória, os fosfatos têm energia para se ligar e formar ATP, e os íons de hidrogênio vão formar água. E aqui nós temos o saldo desse processo. E aqui nós vamos fazer quanto que de ATP é gerado. Lá na glicólise, ó, nós tínhamos 2 ATPs de forma direta gerado, lembra? Falei que consumiu 2, mas produziu 4. Então, assim, na soma me sobra 2. Produziu 2 NAD. 2 NAD vezes 2,5, nós temos 5 ATPs. No acetil, naquela entrada para o ciclo de Krebs, 2 NAD também é produzido. Vezes 2 ATPs, vezes 2 ATPs forma 5 ATPs. Tá? No ciclo de Krebs, eu tenho 2 ATPs gerados de forma direta. Nós vimos isso também. Produz 6 NAD, vezes 2 vai dar 15 ATP. E tenho 2 FAD, tá? Que equivale a 1,5. Deixa eu arrumar aqui. 1,5, que nós temos um total de 3 ATPs. Então, ao final da soma, nós podemos encontrar esse valor de 32 ATPs. Então, na respiração celular, gente, eu gastei 2 ATPs para o final produzir 32. 32. Então, o saldo é super positivo. Né? Compensa realizar respiração celular. Respiração celular é muito vantajoso desde que tenha essa presença do gás oxigênio. Do contrário, só irá produzir 2 lá na glicólise. Todo esse processo praticamente para, ficando só no hialoplasma. Tenho aqui uma questão, que é descrito no livro de vocês também, que você vai encontrar em outros materiais, dizendo assim, professor, mas o saldo é de 30 ATPs. Saldo energético, não se preocupe muito que não cai tanto em vestibular, mas você tem que ter essa ideia. Em alguns materiais, ele diz que é de 30 ATPs. Por quê? Deixa eu explicar, ó, vem comigo. Porque eles dizem que para este NAD que está no hialoplasma
entrar dentro da mitocôndria no ciclo aqui, para ir lá na cadeia respiratória, para que ele saia do hialoplasma e entre dentro da mitocôndria, existe um gasto de 2 ATPs. E devido a este motivo, é que se fala 30 ATPs no final, no saldo, tá? Então, mas em alguns autores antigamente era cobrado como 38, baixou para 32, alguns autores agora falam de 30. Então, geralmente eles não cobram questão de valor de ATP. Mas se cobrar, você sabe que é porque esses 2 NAD, para entrar dentro da mitocôndria, ocorre um consumo de energia. Beleza? Então nós vimos um pouquinho aqui de respiração celular. Dá para você fazer essa análise, essa comparação com o processo de fotossíntese. Galera, um grande abraço e logo, logo estaremos juntos.